paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Zacarias capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor ceirou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Mais uma vez, mais um profeta pedindo para que o povo se arrependa, pedindo para que o povo se aproxime de Deus. Como disse Jesus: passarão céus e terra, minhas palavras não passarão. Quem foi que escreveu a Bíblia? Foram as pessoas, mas como? Inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, as palavras de Deus não passam, as palavras de Deus não mudam. E tudo que Ele quer, tanto dos nossos pais como de nós, é o nosso arrependimento. No 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão. Eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: Clama, assim diz o Senhor dos Exércitos. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela está edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Os cavalos a que ele se refere são apocalípticos. Não é o caso de agora, mas o que Deus tem falado? Eu tenho mandado juízo, eu tenho visto, eu tenho contemplado, eu tenho talvez até sendo um pouco mais rigoroso com as coisas, mas é assim que tem que ser. Eu quero o seu arrependimento, eu quero que você se arrependa. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que é isto? Ele me respondeu: São os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros,
Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a atrapalhar. Os 4 chifres, 4 ferreiros, os chifres eles servem para defesa, para ataque. Neste caso, são 4 nações poderosas que estão oprimindo Judá, Israel, Jerusalém, estão atacando, estão destruindo, estão levando para o cativeiro, estão maltratando, e Deus não se agrada. Desde Jeremias, Deus está falando: se arrependam, não, irão para o cativeiro, sim, as nações estão te oprimindo, não me agrado, levantarei outros para que também façam maldade para essas nações que estão te afligindo. E aí, no caso, quem são? Agora, os ferreiros. Os ferreiros, eles têm poder, eles têm força, são mais fortes do que os chifres. Então, o poder do ferro, a força do ferro, quebrará todos esses chifres. As nações que estão oprimindo Israel também agora serão oprimidas. E aqueles que nos oprimem, aqueles que nos maltratam, nós não temos força contra eles, mas Deus levanta alguém forte, alguém com poder. Para quê? Para nos ajudar, para nos livrar. Capítulo 2. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vê só, não tem muro, ou seja, não tem limite. Será grande, será a expansão será enorme. É assim que Deus faz. Fica na posição que Deus quer. Espera o momento de Deus, porque as bênçãos do Senhor não têm limite, não têm fronteiras. É extensa, é enorme. Para quê? Para aqueles que obedecem. Desde Jeremias até aqui, nós estamos falando a mesma coisa. Deus está falando a mesma coisa. Deus está batendo sempre na mesma tecla. Porque ainda é tempo de se arrepender. Por enquanto, nós temos condições do arrependimento e do perdão. Mas chegará um dia que não haverá mais essa condição, não haverá mais essa situação e acabou tudo. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Vamos voltar para Sião, vamos voltar para o primeiro amor, vamos estar na presença do Senhor. É tão somente isso que ele quer, porque muitas nações virão, e nesse caso somos nós. Naquele grande dia, todas as nações estarão diante do Senhor, e aí todo mundo se calará para ouvir o que Deus tem para dizer.
porque é o grande dia do Senhor.